Gente, vamos aqui para o meu 10º vídeo sobre reforma política, né? Nós estamos discutindo aqui reforma política, já discutimos vários temas, né? E vamos continuar aqui, né? Mas eu peço por gentileza que você, antes de tudo, curta aí, dê o seu like, faz isso agora porque senão você vai esquecer de fazer depois, né? Se inscreva no canal, eu peço que você se inscreva no canal e que você compartilhe esse vídeo também, né? Bom, aqui sobre reforma política já falamos sobre vários temas, né? Eu dei uma abordagem inicial, eu falei para vocês o que era voto proporcional, o que era voto distrital, o que era voto distrital misto. Falei que o voto proporcional é a melhor alternativa desde que ele seja proporcional de verdade. Aí falei sobre o Senado, falei sobre eleições gerais, né? Já falei sobre vários temas aqui. E agora entra um tema que é muito importante, que é a questão da reeleição, né? A reeleição para cargos executivos, diga-se, né? Então, a reeleição para presidente da República, a reeleição para governador, a reeleição para prefeito, né? O Instituto da Reeleição não existia no Brasil, gente. Passou a existir quando? Quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso ele propôs a emenda da reeleição lá no seu primeiro mandato, né? A emenda da reeleição foi aprovada no Congresso, né? E aí ele pôde concorrer a um segundo mandato, ao qual ele venceu e aí teve seu segundo mandato. Dois problemas aí. Primeiro, a reeleição em si já é um erro, né? Por quê? Porque reeleição reforça personalismo na política, né? Ou seja, quando você diz o atual presidente tem que concorrer à reeleição, você está dizendo só ele no grupo político dele que tem condições de ser presidente, né? E não existe outro, não existe um colega de partido, né? Então, gente, isso é personalismo, isso é caciquismo, né? Isso reforça uma visão de quem muda as coisas são as pessoas e não as entidades, né? Então, reeleição é algo assim muito ruim, né? Eu lembro que na época que isso estava sendo discutido, o grande jornalista Hélio Gaspari, né? Ele falava sobre isso nas colunas dele no jornal o Globo, do estado de São Paulo, né? Sobre os malefícios que a reeleição gera, né? Que a reeleição para o Poder Executivo gera, né? Ele até usava um exemplo muito contundente, né? O governador envolvendo o governador Orestes Quercia de São Paulo e o seu sucessor, o governador Fleury, né? Ele dizia: se Quercia quebrou São Paulo para eleger Fleury, o que Quercia não faria para eleger Quercia, né? Então é bem por aí, entende? O que o Fernando Henrique Cardoso fez foi ânsia de poder, pura vaidade, né? De querer ter dois mandatos, né? Diferente dos outros, né? Inclusive se havia subentendido que o presidente anterior, o Itamar Franco, apoiaria o Fernando Henrique Cardoso, mas na eleição seguinte o Fernando Henrique Cardoso reapoiaria o Itamar Franco, né? O Itamar Franco foi traído nessa, né? E a reeleição passou, né? E vem acontecendo periodicamente, né? Só que não tinha que ter reeleição nenhuma, não, né? O que eu proponho é o seguinte: eu já mostrei para vocês aqui no cronograma, né, de eleições partidárias e eleições gerais, que os mandatos seriam de 6 anos, né? Então, presidentes, governadores e prefeitos teriam um mandato de 6 anos, né? Em vez de ter um mandato de 4 com a opção de disputar a reeleição para mais 4, né? É muito mais sensível, é muito mais correto, é muito mais republicano fazer dessa forma, né? Agora, para falar a verdade, eu também seria contra a reeleição dos parlamentares, né? Eu entendo, por exemplo, que quem foi deputado estadual agora pode ser deputado federal depois, né? Quem é deputado federal pode concorrer ao Senado, quem é vereador pode concorrer a deputado estadual,
mas não o cara ficar no mesmo cargo, se reelegendo, se reelegendo, se reelegendo. Só que aí é mais polêmico, né? E se a gente pelo menos conseguisse acabar com a reeleição para cargos executivos, já era uma grande coisa, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu escrevi a tese de mestrado O Congresso Nacional, Alternativas de Representação Política e Paradigmas Eleitorais, lá em 1996, no meu mestrado em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado pela assistência.